Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Ubiratã Araújo. Pegue a palavra de Deus e abra comigo no primeiro livro, na primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 5. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5. Assim que você encontrar, olhe para o seu lado direito, olhe para o seu lado esquerdo, veja se tem alguém sem a palavra de Deus. Ajude essa pessoa a encontrar, ajude essa pessoa, se ela está sem a Bíblia, a ler com você. Vamos juntos ver o que está escrito aqui. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, e versículo de número 22. Diz assim: abstende-vos de toda aparência do mal. Eu vou ler de novo. Abstende-vos de toda aparência do mal. Quantos aqui acreditam que esta é a palavra de Deus? Então repita assim comigo: abstende-vos de toda aparência do mal. Você acredita que esta é a palavra de Deus? Então desocupe as suas mãos agora, coloque a palavra de Deus no seu assento e vamos nos esforçar para dar a melhor salva de palmas para a palavra. Nós vamos aplaudir de verdade, isso. Abre a tua boca e diga glória a Deus. Diga glória, glória, glória. Diga glória ao teu nome, Senhor. Pai querido, Deus amado e todo-poderoso, a tua palavra vai ser pregada agora, e o teu povo está te aplaudindo, está te glorificando, está te exaltando. Então vem, Senhor, com teu Espírito, e que não fale o homem, mas que fale o teu Espírito a cada pessoa presente. Que eu diminua totalmente, que o Senhor cresça e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Podem se assentar. Ô Elvis, se der para dar uma ajeitadinha, que o som está latônico, viu? O que você vai aprender hoje é muito importante. Talvez mais até para a sua família do que para você. Mas, como a palavra de Deus diz que nós temos que avisar, admoestar, a tempo e fora de tempo, com certeza esta palavra também vai servir para você. Porque veja só, entre os conselhos que Paulo vai dar aqui, nessa carta onde ele escreve, ele começa dizendo no versículo de número 1 o seguinte, lembrando que antes no capítulo 4 ele fala a respeito da volta de Cristo. Do momento que a trombeta toca, soa, e todos aqueles que são de Cristo são arrebatados para nos ares se encontrar com Ele. Mas seja o que diz o capítulo de número 5 e versículo 1. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos filhos da noite e nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios.
porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Então veja só, Paulo está agora deixando bem claro na palavra que nós devemos exortar as outras pessoas e também vigiar pessoalmente, porque a vinda do Senhor está próxima, apesar de nós não sabermos quando, mas Jesus está voltando. E Paulo está dizendo, acerca dos tempos ou das épocas, não é necessário que nós venhamos dizer alguma coisa. Paulo sabe muito bem que o dia de amanhã não nos pertence. O dia de amanhã pertence a Deus. E veja que esse deveria ser o pensamento de todo cristão, que vamos hoje aprender nesta palavra. Como exortar as pessoas, principalmente a nossa família, porque Paulo escreveu uma carta para Timóteo onde ele disse, se nós não cuidarmos dos nossos, e principalmente daqueles que são da nossa família, nós negamos a fé e somos piores do que o infiel. Então nós não podemos permitir que a nossa família se afunde nestas coisas que não edificam, e nós vamos aprender hoje na palavra que só trazem mais problema, mais dificuldade, e só colocam as pessoas cada vez mais afundadas na situação aonde talvez elas já estejam. Paulo está exortando que nós devemos vigiar, devemos nos preparar para a vinda de Cristo e devemos também exortar as pessoas acerca da vinda de Cristo que está próxima, apesar dele deixar bem claro que nós não devemos nos preocupar com tempos e épocas, porque a hora de Cristo vai ser como um ladrão de noite, ou seja, na hora que ninguém espera. Então vamos ver o que está escrito aqui no versículo de número 12, e veja só o que ele está escrevendo aqui, ainda nesta carta interessante, aonde ele fala sobre a necessidade da exortação. Ele diz, e rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, e que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogamos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, e sustenteis os fracos, e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como também para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Não extinguais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e em todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Então veja, Paulo está falando ainda da vinda de Cristo. Está falando da paciência que nós temos que ter com os fracos, mas sobre o dever que nós temos de admoestar as pessoas, que Jesus está voltando e que nós temos que nos abster de toda a aparência do mal. E veja, como é a aparência do mal? Para muitos o mal, ele é aparente através da figura de um ser vermelho, com chifres, com um rabo pontudo, segurando um tridente, um ser mitológico, não é?
Mas na verdade a aparência do mal não é como muitos imaginam. A palavra de Deus diz que Satanás ele pode se transfigurar em um anjo de luz, até mesmo para enganar os escolhidos. Então se engana aquele que pensa que a aparência do mal é através de uma criatura horrenda, dentuça, com dentes pontiagudos, com uma voz grossa, rosnando, porque Satanás muitas vezes ele vai agir de maneira sutil para enganar até mesmo os próprios escolhidos. Veja o que está escrito aqui em Êxodo capítulo de número 7, versículo 10, para que eu mostre para você que desde o princípio Deus operou sinais. E desde o princípio, infelizmente, Satanás, ele também vai imitar os sinais de Deus, querendo enganar e colocar confusão na mente das pessoas. Você pensa que o diabo, ele não opera sinais? Eu vou mostrar para você na palavra que ele opera, e não poucos sinais. Ele opera muitos sinais, mas sinais e prodígios de mentira. Veja o que está escrito aqui comigo em Êxodo, capítulo de número 7, e versículo de número 10. Está escrito assim: então Moisés e Arão entraram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. Veja que Moisés e Arão eram servos de Deus. O que Deus mandava eles fazerem, eles faziam. Então Moisés e Arão entraram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. Deus tinha dado essa ordem, que seria o primeiro sinal, o sinal que Deus faria diante de Faraó, para que ele libertasse o povo de Deus do Egito. Veja, que não era um dos 10 sinais, mas seria o primeiro pequeno sinal, diante de Faraó, para que ele acreditasse que Deus era com Moisés. Veja que não é Moisés que está fazendo nenhum encantamento, não é Moisés que está fazendo nenhum feitiço. Moisés, se dependesse dele, ele sequer iria no Egito para libertar o povo. Quando Deus enviou Moisés, Moisés disse: mas Deus, eu não sei falar, eu sou um homem de língua pesada, envia outro. E Deus vai dizer: Moisés, quem fez a boca do mudo, quem fez o olho do cego, quem fez o ouvido do surdo, não fui eu vou te enviar, e eu vou adiante de ti, Moisés, e eu vou operar os sinais, e Deus está operando. Aquilo que Deus mandou Moisés fazer, ele está fazendo, e aquilo que Deus disse que iria acontecer, está acontecendo. Diga glória a Deus. Deus vai transformar a vara de Arão em uma serpente. Mas veja só, versículo 11: e Faraó também chamou os sábios encantadores e os magos do Egito, e fizeram também o mesmo com os seus encantamentos, porque cada um lançou sua vara, e tornaram-se em serpentes, mas a vara de Arão tragou as varas deles. Porém, o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Quer dizer que assim como Deus operou aquele sinal e transformou a vara de Arão em uma serpente, assim também os magos de Faraó. Magos são pessoas que trabalham com magia. Eles fizeram uma magia, fizeram um encantamento e transformaram as suas varas também em uma serpente. Pelo que haviam mais serpentes dos magos do que a única serpente que foi transformada pelo poder de Deus através ali da vara de Arão. Pelo que Deus, ele vai agora fazer com que esta serpente, ela venha ali engolir, tragar as serpentes dos magos de Faraó. O que Deus está querendo mostrar? Que o poder de Deus é superior ao poder do inimigo. Diga glória a Deus. Deus está querendo mostrar para Faraó: veja, o seu poder, Faraó, o poder do inimigo não se compara ao poder de Deus. E Deus mostrou que uma serpente tragou as outras serpentes, que foram transformadas também pelos magos. Eles fizeram um sinal. Aconteceu um sinal semelhante, um sinal quase idêntico, mas o poder de Deus é maior.
Mas o que aconteceu com Faraó? Ele antes fechou seu coração para Deus e para a sua palavra e não quis dar ouvidos. Antes, ele deu ouvidos aos seus magos porque fizeram um sinal semelhante. Por que eu estou dizendo isso? Preste atenção. Por que Deus está querendo ministrar ao seu coração acerca desse assunto? Porque as simpatias, não pense você que elas existem e que as pessoas fazem e nunca acontece nada. Não, muito pelo contrário, até acontece. Por incrível que pareça, muitas dessas simpatias, elas acabam acontecendo. E acontece. Como aconteceu aqui também o sinal no Egito, onde aqueles magos fizeram encantamento e as suas varas também se transformaram em serpentes. Mas veja que Deus, quando mandou Moisés operar aquele sinal, e ele operou, a serpente de Moisés e de Arão tragou as serpentes do inimigo. O poder de Deus sempre será superior ao poder do inimigo, e Deus sempre vai mostrar isso. Diga glória a Deus. E mostrou para Faraó, mas Faraó não quis ver. Os olhos de Faraó estavam fechados para o poder de Deus. E por quê? A palavra de Deus diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Faraó não cria na palavra de Deus. Faraó não cria naquilo que Moisés estava falando e naquilo que Deus estava dizendo. Antes, apesar de ficar ali totalmente claro que o poder de Deus era maior, antes ele preferiu continuar acreditando nos seus magos e nos seus encantamentos, porque apesar dele ter perdido aquela batalha, mas eles também fizeram sinais. Também deu certo o encantamento dos magos. É assim que muita gente anda, é assim que muita gente vive. Não, olha só, eu faço uma simpatia, mas ela dá certo. Mas logo essa simpatia deixa de dar certo, porque é somente a bênção de Deus que enriquece e não acrescenta dores. É somente as coisas que Deus faz que duram e que verdadeiramente perpetuam, mas as coisas que o inimigo faz são temporárias, porque são sinais e prodígios de mentira. Veja comigo aqui na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 2, e no versículo de número 9, para você reforçar e entender que verdadeiramente os sinais, eles acontecem por parte do diabo. O diabo faz sinais, sim. Ele faz sinais, mas é para enganar, é para iludir, é para trazer prejuízo na vida da pessoa e não solução. Eu vou mostrar isso para você. Veja o que está escrito aqui. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2 e versículo de número 9. Vamos ler a partir do versículo de número 7. Porque já o mistério da injustiça opera, e somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, preste atenção, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira. Então veja que o diabo, na sua eficácia, ele vai vir e vai trazer sinais, ele vai fazer com todo o poder prodígios de mentira. O que são prodígios de mentira? São falsos sinais. São sinais que vão acontecer para enganar os escolhidos de Deus. Por quê? O que é um sinal na vida de uma pessoa comparado à salvação que foi conquistada por Jesus Cristo na cruz do Calvário? O que o diabo quer é, sabendo da necessidade do homem, afastá-lo da cruz de Cristo. E veja só, por incrível que pareça, as pessoas, elas não conseguem ler 5 minutos da palavra de Deus, mas elas leem uma revista dessa todinha, destrincham, anotam, fazem anotações. Quando tem uma simpatia, a pessoa vê se está fazendo direitinho, para ver se não está errando em alguma coisa. Mas quem faz isso com a palavra de Deus?
Quem procura observar os detalhes, será que eu estou errando aqui? Será que eu estou errando ali? Será que é assim que eu devo fazer? Será que é assado? Não. Muitas vezes a pessoa leva a sua fé de qualquer maneira, mas quando uma pessoa, ela vai tratar com esse assunto, ela trata com a maior seriedade. Veja, porque está escrito ainda aqui no versículo de número 10 o seguinte: com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Quem é a verdade, igreja? Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Quando a pessoa não quer receber o amor de Cristo, ela vai perecer. Porque Deus deixou claro na palavra em João capítulo 3, versículo 16, Deus amou o mundo de uma tal maneira, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Esses que creem nesses falsos sinais, os prodígios de mentira de Satanás, são aqueles que perecem porque não quiseram receber o amor da verdade para se salvarem. Versículo 11, e por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira, e para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. A pessoa, ela quer uma simpatia, por quê? Porque para fazer uma simpatia, não necessita ter compromisso com Deus. Quem está entendendo isso, diga amém. Para a pessoa fazer uma simpatia, para ela agir segundo uma crendice popular, para ela fazer um feitiço, para ela passar o ano e talvez ter um ano bom, um ano próspero, o que essa pessoa precisa fazer? Somente o que está escrito nesse papel, uma vez só, bem feito. E se ela fizer direitinho, quem sabe, ela vai alcançar a graça. E nada mais. Ela não precisa ter compromisso, ela não precisa ser fiel, ela não precisa se santificar, se separar, ela não precisa ler a palavra. A única coisa que ela precisa é agir segundo a crendice. Na passagem do ano, quando der tal hora, você vai fazer tal coisa. Ou você vai passar com tal roupa. Ou você vai fazer tal coisa e a sua vida vai mudar. E as pessoas querem uma bênção que seja fast food. Uma bênção rápida. Uma bênção fácil. É como fast food. Você chega, compra comida, é rápido, ela já está pronta. As pessoas querem um Deus sem compromisso. As pessoas querem uma vida abundante, mas sem compromisso. Mas isso é impossível. Eu vou mostrar para você aqui na palavra, porque veja, está escrito no versículo de número 13 o seguinte. Está escrito no versículo 13 o seguinte: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para que, pelo nosso Evangelho, vos chamou para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estáis firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa, e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, e o nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu eterna consolação e boa esperança, console o vosso coração e vos conforte em toda boa palavra e obra. Quer dizer que para a pessoa ter uma vida abundante, ela tem que reter firme as promessas do Senhor. Ela tem que separar a sua vida. Ela tem que ter compromisso com Deus. Mas as pessoas não querem esse compromisso. Então o diabo se aproveita disso e começa a operar prodígios. Começa a operar sinais que vão fazer a pessoa acreditar que é Deus que está fazendo isso. Porque ninguém vai acreditar que o diabo opera sinais, que o diabo faz milagres, que o diabo faz as coisas acontecerem assim como Deus também faz. Acompanhem comigo aqui em Apocalipse, capítulo de número 13, onde eu vou mostrar para você e deixar mais claro que até mesmo Satanás opera sinais, amados. Não é brincadeira. Apocalipse, capítulo de número 13, versículo 11, diz assim, preste atenção.
E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão, e exerce todo o poder da primeira besta, na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com os sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta e que recebera a ferida de espada e vivia. Olha só, veja só você, que o diabo, ele vai operar sinais. Isso não vai acontecer só no futuro, já acontece hoje. O diabo já opera falsos sinais e prodígios de mentira. E tem enganado muita gente, até os próprios escolhidos. Veja comigo aqui ainda em Apocalipse capítulo 16. E veja só, versículo de número 13, diz assim: e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis e de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então está bem claro que o diabo, ele é capaz de fazer sinais. Ele faz sinais. Até fogo ele faz cair do céu. E prova disso é que quando Jó estava sendo provado, tentado, o diabo apareceu na presença de Deus e pediu a vida de Jó. E o que Deus disse para o diabo? Olha, você não vai tocar na vida dele, mas tudo que ele tem está na tua mão. E o que aconteceu com as ovelhas de Jó? Fogo caiu do céu e consumiu todas as suas ovelhas. Pelo que um dos servos de Jó chegou e disse: Senhor, fogo de Deus caiu do céu e consumiu todas as nossas ovelhas. Mas era fogo de Deus? Não, não era fogo de Deus. Não era fogo de Deus de maneira nenhuma. O que Deus disse para Satanás? Tudo que ele tem está na tua mão. O diabo, ele é capaz de fazer sinais, e sinais grandes, como eu li para você em Apocalipse, para enganar os escolhidos. E muita gente, por causa dos falsos sinais, estão aprisionados em crendices, estão aprisionados em simpatias, que entre aspas, parecem curar, parecem resolver a vida, mas que no fim só vão trazer prejuízo para a pessoa. Mas nós temos o poder de vencer todas essas coisas, porque Cristo, ele sabia que Satanás não tinha nada para oferecer para ele. Aquilo nada mais, nada menos eram do que falsos sinais. Veja comigo aqui em Mateus capítulo de número 4 e versículo de número 1. Eu estou correndo porque eu quero passar um conteúdo para você que é interessante, para que você pegue esse conteúdo e evangelize a sua família. Não deixe a sua família ser prisioneira dessas coisas. Veja o que está escrito aqui. Capítulo de número 4 de Mateus e versículo de número 2 diz assim: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. E ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo sabia que Cristo tinha poder de transformar pedras em pães, assim como logo depois de ser tentado, ele vai transformar a água em vinho. O diabo sabia. Mas o que o diabo queria? Que Cristo, ele se sentisse tentado, envolvido por Satanás, e fizesse a sua vontade. Mas Cristo estava arraigado na palavra de Deus. Ele se esvaziou de toda a sua glória, e ele estava aqui na terra como homem. E ele agora, como homem, vai dizer: nem só de pão vai viver um homem,
mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O pão, o sustento, aquilo que é necessário para o corpo, é importante? É, mas o homem não vive só disso. O homem vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. Diga glória a Deus. Olha para essa pessoa que está ao seu lado e diga para ele: você não vive só do pão, mas vive da palavra. E é a palavra que vai te dar o pão. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. E a palavra vai te dar o pão todo dia. Aí o diabo não desiste. Transporta Cristo até a cidade santa, até o pináculo do templo. Manda que ele se lance de lá para baixo. E usa uma palavra. E quer contorcer a palavra para que Cristo se suicide. Mas Cristo não vai fazer isso e vai dizer: não tentarás o Senhor teu Deus. Então, por último, olha só. O diabo quer oferecer algo para Cristo. Quer oferecer algo e ele diz: eu tenho o poder de te oferecer isso. Acompanhem comigo aqui no versículo de número 9. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Quando o diabo oferece a ele todos os reinos da terra, no outro evangelho está escrito: porque tudo isso me foi dado e eu dou a quem eu quiser. Eu tenho o poder de te dar isso. Mas Cristo sabia que são prodígios de mentira. O diabo não tem nada para oferecer, nem para Jesus, nem para mim e nem para você. Diga glória a Deus. Satanás não tem nada para oferecer para ninguém. O que o diabo quer te oferecer é um prodígio de mentira. É algo que vai te satisfazer por um momento, mas depois vai trazer destruição na tua vida. Vai trazer morte, vai trazer algum mal na tua vida. E foi para isso que ele veio, para roubar, para matar e para destruir. Mas veja o versículo 11. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Espera aí. Se Jesus, ele sucumbisse à tentação de Satanás, o que aconteceria? Ele perderia aquilo que Deus tinha para dar para ele. Foi só esperar mais um pouco. Foi só ter mais um pouquinho de paciência. O diabo estava lá tentando. Mas foi só ter mais um pouquinho de paciência. E ele venceu o tentador. Por isso que Paulo, quando escreve aos Hebreus, lá no capítulo 10, ele diz: porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Cristo podia colocar tudo a perder, por causa de algo temporário, um prodígio de mentira. Mas o que ele fez? Teve paciência, esperou na palavra, e vieram os anjos de Deus e o serviram. Diga glória a Deus. Veja comigo o que está escrito aqui em Romanos, capítulo de número 10, e versículo de número 17. Porque veja só, tudo que o homem quiser conquistar na vida, ele vai conquistar, mas ele vai conquistar através da palavra. Ele vai conquistar através da obediência na palavra, na paciência, na fé. É assim que ele vai conquistar. Está escrito aqui em Romanos capítulo de número 10 e versículo de número 16. Mas nem todos obedecem ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Tudo que nós vamos conquistar na vida é através da fé. Tiago disse que toda dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Tudo que eu preciso vai vir de Deus. Diga: tudo que eu preciso vai vir de Deus. Diga: tudo que eu necessito vai vir de Deus. E pela fé eu vou conquistar. É pela fé que você vai conquistar. É por isso que você está ouvindo a palavra. Porque a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. E tudo que você quiser conquistar,
vai ter que ser através da fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque se for sem fé, torna-se pecado. Veja o que está escrito em Romanos, capítulo de número 14, e versículo de número 23. Olha só. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé, e tudo o que não é de fé é pecado. Tudo que não é de fé é pecado. Então veja, você vai começar a entender. Quando uma pessoa faz uma simpatia, quando uma pessoa consulta um astrólogo, ou uma quiromante, ou um cartomante, ele acha na sua concepção pessoal que está fazendo isso por fé, mas não está fazendo isso por fé. Ele está fazendo isso por dúvida. Porque se ele tivesse fé, ele creria que não precisaria se preocupar com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã não pertence a ele, pertence a Deus. Mas se ele está consultando uma quiromante, um cartomante, ou quem quer que seja, é por fé? Não, é por dúvida. É porque ele não sabe o que vai ser do seu dia de amanhã, e na dúvida, ele quer saber o que vai acontecer. Quem está compreendendo essa diferença, diga amém. Ele pensa que é por fé, mas não é por fé, é por dúvida. E tudo aquilo que não é por fé, é pecado. E veja só, muitos acreditam que fazendo simpatias, e que consultando os astros, e que consultando quiromantes, cartomantes, aquele que joga os búzios, está fazendo isso por fé, e está até agradando a Deus com isso, na sua concepção, segundo a sua religião. Mas na verdade ele está cometendo pecado. Veja comigo o que está escrito aqui no livro de Deuteronômio, eu quero que você coloque lá, capítulo de número 18. Deuteronômio, capítulo de número 18, e versículo de número 10. Deus não permite que o seu povo pratique tais práticas. Deus não permite que nós que somos de Deus venhamos nos envolver com essas coisas. É claro que eu creio que aqui nós estamos entre cristãos e que ninguém vai fazer uma simpatia, não é? Nenhuma mesmo? Nem um pouquinho? Nem passar o ano vestido de branco? Olha aqui, isso é simpatia, hein? Te peguei, hein? Não, pastor, é que eu gosto do branco. Não vem com essa conversa. Não vem com essa conversa. Se você quiser passar de branco, porque a roupa que você escolheu está lá no guarda-roupa, tudo bem. Mas se a pessoa fala, não, eu tenho que passar de branco, porque se eu não passar de branco, é simpatia. Quem compreendeu essa diferença, diga amém. Veja o que está escrito aqui, capítulo 18 de Deuteronômio, versículo de número 9, diz assim: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Pastor, mas todo mundo faz. Mas não é porque todo mundo faz que você vai fazer também, não é? Versículo de número 10. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro e nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, e nem quem consulte um espírito adivinhante, e nem mágico, e nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus as lança fora diante de ti. Perfeito serás como o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir, diga a glória a Deus. Deus está dizendo, você vai possuir essas nações. Eu vou te colocar como cabeça e não como cauda, por cima e não por baixo. Essas nações que têm esse costume
Você vai possuí-las. Olha o que Deus está dizendo. Eu vou entregar o domínio para você. Eu vou entregar essa vitória para você. Essas nações que hás de possuir, ouvem os prognosticadores, os adivinhadores. Porém a ti, o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Olha só, Deus está dizendo, as nações ouvem os prognosticadores, ouvem os adivinhadores. Mas escute só uma coisa, você não vai ver um canal de televisão, no horário nobre, o seu programa principal, um apresentador ou um artista famoso dizendo, olha, se você quiser ter um ano novo abençoado, então leia a palavra de Deus. Vá na igreja. Olha, pratique a palavra de Deus e a sua vida vai mudar por completo. Eu duvido que você vai ouvir um. Você não vai ouvir ninguém. E por que você não vai ouvir ninguém? Porque ainda que o poder de Deus seja soberano, ainda que o poder de Deus é bem maior, ainda que uma serpente trague 2, 3 ou 4 serpentes de Satanás, quantas forem necessárias, porque Deus nos deu autoridade para pisar na serpente e no escorpião. Ainda que nós venhamos vencer o maligno, ainda que todos os dias nas igrejas evangélicas, onde se prega o verdadeiro evangélico, pessoas com câncer sejam curadas, pessoas com AIDS sejam curadas, paralíticos levantem, cegos enxerguem, isso nunca vai aparecer na mídia. Nunca, nunca. Porque o coração deles endurece para o poder de Deus que é maior. Antes, eles fecham o coração para o evangelho e insistem nos prodígios de mentira. Mas escute só. O que você acha que aconteceu com os magos do Egito? Eles continuaram imitando os sinais. Moisés, através da sua vara, ele encostou na água do rio, que se transformou totalmente em sangue. E vieram depois os magos e pegaram uma botija de água e fizeram ali também um encantamento e a água ficou vermelha. Aí Faraó disse, está vendo? É a mesma coisa. Mas isso durou só um pouco de tempo. Porque chegou um tempo que os sinais poderosos que Deus operou no Egito, os magos do Egito não puderam imitar e também não puderam se livrar desses sinais. Porque começaram a atingir a cada um deles. A praga começou a atingir os magos. A praga começou a atingir cada um dos egípcios, inclusive os seus magos. Porque veja só, a palavra de Deus diz, será que uma nação vai consultar os mortos quando tem um Deus para consultar? E veja, as pessoas não estão interessadas em buscar a Deus. As pessoas não estão interessadas em falar com Deus. Elas querem o prático. Elas querem o fácil. Mas o fácil depois se torna difícil. E o que parece difícil hoje, que é a palavra, você pode ter certeza que se você praticar, depois tudo será mais fácil para a tua vida em nome de Jesus. O que parece mais difícil hoje, depois vai tornar a sua vida mais fácil. E o que parece mais fácil hoje, vai tornar depois a tua vida mais difícil. Quem está entendendo isso, diga amém. Coloque comigo aqui, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, e versículo de número 9. Veja só, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, e versículo de número 9. Eu vou mostrar um exemplo no Novo Testamento, para você não achar que são coisas do Antigo Testamento. Porque aqui, esse homem chamado Simão, ele também era um homem que fazia magia. E com essa magia, ele operava sinais. E quem operava sinais na vida dele com essa magia? Deus? Eu vou mostrar para você que não. Era o diabo. Paulo, quando se aproximou do lugar onde iria pregar a palavra, havia uma jovem com espírito de adivinhação.
Paulo foi lá, expulsou o espírito de adivinhação daquela moça. E ela nunca mais adivinhou mais nada. E lançaram Paulo e Silas na prisão, porque nunca mais os senhores daquela moça tiveram algum lucro. Não puderam faturar mais um centavo com a adivinhação daquela moça. Mas o que Paulo fez? Ele pura e simplesmente disse: em nome de Jesus, saia dela. Ora, se aquele espírito adivinhante fosse poderoso, ele não sairia. Mas ele teve que sair. Porque assim como a serpente que Deus colocou lá diante de Faraó, tragou todas as serpentes dos magos, assim vai ser sempre. Deus, Ele é muito mais poderoso do que o inimigo. A luz é muito mais poderosa do que as trevas. E veja só, esse homem aqui, ele pratica artes mágicas, porém, ele quer enganar o povo daquela região. Mas Filipe chega ali para pregar a palavra e mostra a diferença. E veja o que aconteceu. Capítulo 8, e versículo de número 9, diz assim. Veja só. Estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica. E tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem. Você sabe que os astrólogos, aqueles que leem as cartas, aqueles que fazem os agouros, as profecias, se transformam no final do ano em grandes personagens. É verdade ou não é? Aparecem na mídia como se fossem pessoas importantes. E veja, é o que está acontecendo aqui. Dizendo que era uma grande personagem ao qual todos atendiam. Desde o mais pequeno até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. As pessoas pensam que é de Deus. As pessoas pensam, por verem os sinais, que é Deus que está fazendo, mas não é Deus que está fazendo. Veja o versículo seguinte. E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Diga: magia é ilusão. Diga para essa pessoa que está do seu lado: simpatia é ilusão. Diga: magia é ilusão. Há muito tempo ele estava iludindo as pessoas com artes mágicas. Há muito tempo fazendo aquela ilusão. Olha, e os sinais aconteciam, mas tudo ilusão. Ilusionismo. Os sinais que o diabo opera são sinais ilusórios. Quem pode compreender isso? Diga amém. Veja o versículo de número 12. Mas como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres, e creu até o próprio Simão. E sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, e estava atônito. Tudo aquilo que ele já tinha feito não se comparava às coisas que Deus estava fazendo através de Filipe. Ele ficou atônito. Puxa vida, mas como que pode? Mas que sinais são esses? E os apóstolos Pedro e João, sabendo que muita gente havia sido batizada nas águas, foi até lá para colocar a mão sobre eles, para que eles recebessem também o batismo com o Espírito Santo. E Simão ficou observando tudo, e vendo as pessoas sendo batizadas, e vendo as pessoas falando em línguas, e vendo os sinais que estavam acontecendo, e ele na mesma hora, veja o que está escrito aqui no versículo 17, então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo, e Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim deste poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos, receba o Espírito Santo. O que esse Simão é? Ele é um charlatão. Ele é um homem que ilude as pessoas e que ganha dinheiro com isso. Amado, uma cartomante, um quiromante, uma pessoa que joga búzios, vive na beira da miséria o ano todo. Quando chega no final do ano, é aí que a pessoa faz a bolsa. É aí que a pessoa faz a poupança. É aí
que juntam uma grande quantidade de dinheiro. O que eu devo fazer? Como é que eu devo proceder para que o meu ano seja melhor? E veja só, a palavra de Deus está dizendo que esse Simão, que sempre enganou as pessoas, fazendo prodígios de mentira, que eram temporários, agora quer o poder do Espírito Santo para enganar. Mas o Espírito Santo não é o espírito da mentira. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. E Pedro vai chegar ali e vai dizer para ele: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Quando uma pessoa quer operar sinais e quer o dom do Espírito Santo para que sinais aconteçam, não é só fazer uma simpatiazinha simples, um prodígio de mentira. A pessoa tem que ter o coração reto diante de Deus. É diferente. É por isso que a pessoa não quer pagar o preço, orar, vir na igreja, ouvir a palavra, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O que a pessoa quer? Pega um punhado de farinha, um pouquinho de canela, acende uma vela, coloca uma rosa, faz isso ou aquilo e pronto. É isso que as pessoas querem. Mas são prodígios temporários. Sinais que depois vão trazer prejuízos irreparáveis. Veja, este Simão achou que o dom de Deus se alcançava por dinheiro. E olha, amados, eu tenho que te exortar, porque foi o que Paulo deixou bem claro na palavra. Eu preciso exortar você. Você precisa ser exortado. Vigie, examine tudo, retenha o bem e tome muito cuidado. Porque até nos dias de hoje, não precisa ser lá fora para você ser enganado com prodígios de mentira. Hoje, até dentro de igrejas evangélicas, prodígios de mentira estão acontecendo. Pessoas que, ao invés de pregar o evangelho, estão ensinando crendices para o povo. Olha, paga R$10 nessa toalhinha aqui, leva essa toalhinha para a tua casa e coloca essa toalhinha em cima do fulano, do beltrano, e você vai ver se ele não vai ser curado. E aí a pessoa chega no outro dia e vai para a televisão e vai lá e dá um testemunho. A pessoa diz: puxa, é o poder de Deus. Cuidado com os prodígios da mentira. Cuidado. E veja você, nós estamos pregando a palavra hoje aqui. Nós estamos pregando o evangelho hoje aqui. Nós sabemos, muita gente está viajando, mas essa igreja era para estar lotada de pessoas sedentas por ouvir a palavra de Deus, com fome e com sede da palavra. Mas o que as pessoas querem são os prodígios de mentira. Coisas que elas alcançam sem compromisso com Deus. Paga R$10 nessa toalhinha aqui, leva para casa. Ou faz uma simpatia rápida, coloca isso, aquilo outro para você ter prosperidade. Mas cuidado. Eu não sou o dono da razão, mas eu estou aqui só para te exortar e te avisar. Examine tudo e retenha aquilo que é bom. Porque Deus, Ele está dizendo para você nesta noite: Jesus Cristo está voltando. Jesus está às portas. Vigie, retenha firme a palavra de Deus, porque veja só, muita gente tem sido enganada. E olha, naquela hora, aqueles que ajudaram a pessoa a ter o prodígio mentiroso, depois não vão poder ajudar nem a pessoa da condenação, na hora do julgamento, na hora da condenação, e nem ela mesma. Coloque comigo em Isaías capítulo 47, eu vou mostrar para você. Isaías capítulo de número 47, veja só. Isaías capítulo de número 47 e versículo de número 12, diz assim, veja só. Deixa-te estar com os teus encantamentos e com a multidão das feitiçarias em que trabalhaste desde a tua mocidade, a ver se podes tirar proveito, ou porventura te podes fortificar. Cansastes-te
da multidão dos teus conselhos. Levantem-se, pois, agora os agoureiros dos céus, os que contemplavam os astros, os prognosticadores das luas novas, e salvem-te do que há de vir sobre ti. Eis que serão como pragana, o fogo os queimará, e não poderão salvar a sua vida do poder da labareda. Ela não será um braseiro para que se aquentem, e nem fogo para se assentarem junto dele. E assim serão para contigo aqueles com quem trabalhaste, os teus negociantes desde a tua mocidade, cada qual irá vagueando pelo seu caminho, e ninguém te salvará. Isso é muito sério. Em Apocalipse está escrito que os feiticeiros não herdarão o reino dos céus. E veja, só para você ficar atento, e só para você acordar, se você não está fazendo simpatia, se você é cristão, se você não é daquela pessoa que diz, puxa vida, eu tenho tanto buscado a Deus, eu tenho tanto me esforçado, mas está demorando tanto para as coisas acontecerem. Será que se eu fizer uma simpatiazinha dessa, será que Deus vai ficar chateado comigo? Ou se você tem convicção de fé e nunca faria uma coisa dessas, está na hora de acordar para avisar os seus familiares acerca desse mal. Porque veja só, eu vou mostrar para você como o diabo engana. Porque está escrito aqui na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo de número 6 e no versículo de número 14 em diante, que nós não podemos nos prender num jugo desigual com os infiéis, amados. Veja só, eu vou lá ficar prestando atenção com o que o pai não sei o que lá de Ogum está dizendo? Não, eu vou prestar atenção no Evangelho e na palavra de Deus. Eu viverei de bênção em bênção e de vitória em vitória. E essa é a palavra para a tua vida. Em Cristo você é muito mais do que vencedor. Veja o que Paulo diz aqui, segundo aos Coríntios, capítulo de número 6, versículo 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. O que nós lemos no início da mensagem? Abstende-vos, apartai-vos de toda sorte de mal. Abstende-vos de toda forma de mal. Paulo está dizendo aqui, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo. Não toque nessas coisas. Não se envolva com essas coisas. Você é de Deus e o Espírito de Deus habita dentro de você. E se você não fizer parte disso, ele diz, e eu vos receberei, e serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Deus quer ser teu Deus. Deus quer te abençoar. Ah, pastor, mas eu clamo, ele não me ouve. Não, amados. Ele ouve sim. Leia comigo aqui, Isaías capítulo de número 52. Leia comigo aqui. Aliás, Isaías capítulo de número 59. Leia comigo aqui. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e nem o seu ouvido agravado, tapado, para não poder ouvir. Mas são as vossas iniquidades que fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. É o pecado. Por isso, preste atenção. Dá até ânsia de ler uma revista dessa, para mim.
Mas eu vou ler alguns trechos que eu separei para você, para abrir os seus olhos. E para ver como uma pessoa que não conhece a palavra, ela é facilmente enganada pelo diabo. Veja só, essa aqui é a revista Previsões. Você já ouviu falar do Raziel? Eu nunca ouvi falar do Raziel. Mas vamos ver o que está escrito aqui. Diz assim, olha só, o príncipe Raziel é o anjo dos mistérios. Ele é o guardião dos mistérios e da originalidade. O seu nome significa segredo de Deus em hebraico, e a tradição judaica diz que Raziel entregou a Adão um livro contendo os segredos das ervas medicinais quando este ficou doente. Veja desde já que nunca na palavra de Deus cita o fato de Adão ter ficado doente. Mas para quem nunca leu a palavra, ela acredita que Adão ficou doente. Quem está entendendo isso? É por isso que quando uma pessoa vê a simpatia, ela acredita em tudo que está ali, porque ela não conhece a palavra. Ela fecha o coração para a palavra, mas ela é capaz de ler isso aqui, grifar, anotar, e fazer ali anotações, e dizer, puxa vida, que interessante. Mas a palavra de Deus é muito chata. A palavra de Deus é pesada demais. A palavra de Deus, eu não vou ler Bíblia, eu vou ler Bíblia. Mas essas revistas, elas são editadas aos montes e são entregues às bancas aos montes no final do ano e vendem que nem água. Olha só o que diz mais aqui. A tradição judaica diz que Raziel entregou a Adão um livro contendo os segredos das ervas medicinais quando este ficou doente, e com certeza a descoberta das 38 essências florais do Dr. Bach teve um dedo ou uma asa desse anjo. Aí diz que os florais de Bach, não é? Que o Dr. Bach descobriu que são algumas ervas misturadas com conhaque e que as pessoas tomam e dizem ser um remédio maravilhoso, mas não é remédio de coisa nenhuma. São prodígios de mentira. Satanás coloca ali o engano e a pessoa diz, puxa, não é que resolve mesmo? Não é que a coisa é boa? Olha só, eu estou curado. Mas não está curada. Porque só Jesus foi capaz de levar sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Só Ele disse, eu sou o Senhor que te sara. E olha só, diz aqui, veja comigo. Eu vou ler para você, é um absurdo, mas eu vou ler. Aqui fala sobre o tal do livro de Raziel. Aí diz assim, ele, o príncipe dos querubins, que recebem os raios da sabedoria divina, é também o chefe dos ofanins e dos erelins. Eu nunca ouvi falar disso na Bíblia, mas tudo bem. Raziel também atende pelo nome de Galizur, que significa revelador da pedra, e é descrito como príncipe regente do segundo céu. Peraí. Príncipe dos querubins e regente do segundo céu? Comece a entender. Para quem não conhece a palavra, passa reto. Mas para quem conhece, comece a analisar. Quem foi regente no céu? Lúcifer. Quem foi o querubim ungido para proteger? Lúcifer. Quem é esse Raziel? É Lúcifer. E eu vou mostrar para você. Veja só. Regente do segundo céu, revelador da pedra, chefe dos ofanins e dos erelins, chefe de uma cadeia de anjos e miríades de anjos. Você sabe que Satanás arrastou junto com ele uma terça parte dos anjos do céu. E comece a entender. Olha o que está escrito aqui. Uma boa forma de conectarmos tanto com Raziel como qualquer outro anjo é a magia. Raziel fica do lado do trono de Deus e escreve tudo o que houve. Quando Adão e Eva foram libertados do Éden, como se o Éden fosse uma escravidão,
Raziel lhe deu um livro que lhe permitia que compreendessem melhor Deus e os caminhos que o levassem de volta para casa. E o livro ficou famoso como Sefer Raziel Amalá, livro do anjo Raziel. E continua com todo o conhecimento secreto, sendo considerado um livro de magia. E os anjos que seguiam Raziel ficaram perturbados com essa atitude e roubaram o livro de Adão, jogando no oceano. Agora dá para ver que anjo ladrão é anjo caído. O anjo que veio para roubar, matar e destruir, só pode ser um anjo caído. Anjo ladrão é anjo caído. Aí aqui diz ainda a revista: Deus não puniu Raziel, mas recuperou o livro através do anjo Rabá e devolveu-o a Adão e Eva. E de acordo com estudiosos, o livro foi então passado através de geração para Enoque. Enoque, aquele que andou com Deus e foi trasladado, se transformou num anjo e foi o regente desse ano, segundo essa revista. Agora veja, Enoque então incorporou os seus próprios escritos ao livro, e o arcanjo Rafael, que eu também não conheço, então depois de Enoque, deu o livro para Noé. E Noé o usou para construir a arca de Noé. Para quem não conhece a palavra, amados, a pessoa estuda e fala: puxa vida, que interessante. A pessoa não lê Gênesis, do capítulo de número 2, até o capítulo 6, para saber a história de Adão, de Eva, de Caim, de Abel, depois a história de Noé, de Enoque, os descendentes de Noé, a torre de Babel. A pessoa acha um saco ler a Bíblia. Me perdoe o peso da palavra, é assim que a pessoa diz: eu não leio a Bíblia porque é um saco. A Bíblia é cheia de coisas, é muito esquisito. Olha, é muito chato ler a Bíblia. Mas ela lê isso aqui, prende os olhos numa revista como essa. Ela não prega a vista. Ela diz: puxa vida, eu não sabia que esse anjo Raziel era tão importante. Foi ele que deu o livro para Noé, e foi através do livro que Noé construiu a arca. Bem que eu pensava, poxa, como é que Noé construiu uma arca tão grande sem saber construir barco nenhum? Foi graças ao anjo Raziel. Aí aqui depois diz em seguida o seguinte, veja só: e acredita-se que o livro tenha ido parar nas mãos do rei Salomão, e alguns textos desse livro podem ter sido recentemente descobertos. Você percebeu no finalzinho do texto? Podem ter sido recentemente descobertos. Se não foram descobertos, como é que se sabe tanto acerca do anjo? É porque é mentira. É mentira. E as pessoas, elas ouvem a palavra da mentira, mas elas relutam em ouvir a palavra da verdade. Mas hoje você está aqui e a palavra da verdade está sendo pregada. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você não vai mais acreditar em nenhuma coisa dessas, nem sequer querer ouvir falar de um tal de Raziel. Raziel é Satanás escondido. É Satanás disfarçado. Agora veja, só para eu encerrar aqui. Ritual para Raziel. Eu não vou ler a invocação, nós só invocamos o Deus vivo aqui. Mas esse é o intuito. Aí diz: pegue uma Bíblia, acenda 3 velas brancas em um triângulo, deixando a Bíblia aberta no meio, e coloque um copo de água e uma rosa branca dentro, e no outro vasilhame coloque um pouco de sal grosso, acenda o incenso e faça a seguinte invocação. E aí tem a invocação do demônio. Você vê? E a pessoa não faz nada para agradar a Deus. A pessoa não faz nada para pagar um preço de fé, ou seja, orar, comparecer à igreja. Ela é capaz de fazer tudo o que está aqui,
minuciosamente, sem errar um ponto, uma vírgula e um acento. Ela não erra nada. Ela lê atenciosamente porque ela sabe, puxa vida, puxa vida, puxa vida. Puxa, eu não posso errar, eu não posso errar. Numa parte da invocação chega a dizer que se abram os meus olhos e os portais. Quem você acha que a pessoa estará invocando dentro da casa dela? O próprio diabo. É isso que o diabo quer da pessoa. E olha, quem vai reger a tua vida é Deus. Será Jesus Cristo. Deixa eu mostrar mais uma coisa para você. Eu encerrar aqui, mas Deus está mandando, eu vou mostrar mais um cantinho. Porque muda de religião na mesma revista. Aí diz aqui, Pai Wilson de Oxum. É o ano de Exu e Iemanjá. Espera aí. Como é que é o ano do anjo Raziel? Mas também é o ano do Exu e da Iemanjá e tudo na mesma revista. Eu sei por quê. Porque o diabo, ele tem muitos nomes, mas na verdade ele é um só. Ele é o pai da mentira. Porque diz assim aqui, ó, característica da regência de Exu. Veja que segundo esse pai Wilson de Oxum, 2009 é regido por Exu. E olha só o que ele diz aqui. Exu representa a magia boa e a má. E em consequência disso, ele traz tudo o que é bom e mal. Portanto, é um ano que requer muito cuidado, pois ele quer trazer êxito como a derrota, fortuna e miséria, solução e problemas, saúde e doença. Eu não quero que o meu ano seja regido por isso. Eu quero que Jesus Cristo venha reger a minha vida. Olha, comece a analisar com mais profundidade. Quem que chegou para Eva e disse, Eva, no dia que você comer desta árvore, você vai ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. Olha o Exu. Não é assim o que o pai Wilson de Oxum está dizendo na revista? O Exu. E tem que tomar muito cuidado, porque é o bem e o mal ao mesmo tempo. Foi exatamente o que a serpente disse para Eva. No dia que você comer desse fruto, você vai ser como Deus, sabendo o bem e o mal. O bem e o mal. Veja só. Nós estamos aqui abrindo os seus olhos, alertando você. Porque se depender do diabo, você está vendo como vai ser. Satanás é astuto. E veja só. Eu vou ler só mais um trechinho aqui, ó. Só mesmo. Só mesmo. Mas como conseguir a prosperidade? Nem sempre só o desejo de que ela chegue é o bastante. As simpatias são a ajuda que você precisava para mudar a sua vida para melhor. Aí mostra as simpatias. E veja só, vou mostrar aqui para você, só para provar que os filhos das trevas, amados, são mais prudentes que os filhos da luz. Tudo que está pedindo aqui a pessoa faz. Tudo que for necessário, a pessoa faz. Olha aqui, ó, não é para você fazer isso, tá? Não estou ensinando simpatia. Aliás, eu estou ensinando você a jogar no lixo todo esse lixo de simpatia, de crendice. Eu estou mostrando para você que você deve crer na palavra de Deus, em prodígios de verdade e não em prodígios de mentira. Mas olha só, como regularizar rendimentos? Arranje folhas de alfazema, deixe secar na sombra. Você vê, não pode ser no sol, tem que ser na sombra. Aí a pessoa, ela pega com todo cuidado a folha. Você acha que ela deixa no sol? Não, se for no sol não dá certo, tem que ser na sombra. Aí ela vai lá, faz uma sombrinha e coloca lá. Com todo cuidado. Só tem cuidado para isso. Aí diz, quando estiverem secas, faça um chá e adoçando com mel açúcar, durante 7 dias consecutivos, despeje uma xícara do chá sobre os próprios pés e repita esse ritual durante
7 meses seguidos. Por isso que eu li. Porque quando o pastor chama uma pessoa para fazer uma campanha de oração de 7 semanas, pastor, 7 semanas não dá, é muito tempo. Mas a pessoa que quer os seus rendimentos regularizados, você pode ter certeza. Por isso que a palavra diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. 7 meses a pessoa está jogando um chazinho no pé. Mas a pessoa não vem na igreja 7 semanas consecutivas. Choveu, tem greve de ônibus, eu vou viajar, eu vou para a praia, eu vou fazer não sei o quê. O cristão, ele não segue à risca a palavra de Deus. Ele sempre tem uma desculpa, ele sempre tem uma outra coisa. Mas olha, amados, essas revistas vendem muito, porque as pessoas acreditam nisso. Olha só, para aumentar o salário, quem não quer o salário aumentado, né? Pega o prato de barro, coloque fermento dentro, dizendo para si mesmo com bastante fé. Não é fé, né? Assim como esse fermento faz crescer o pão, também vai fazer crescer meu salário. Se fosse fácil assim, o que ia ter de padeiro rico aqui em São Paulo, né? Quanto mais fermento, mas a palavra diz, amados, alimpai-vos do fermento velho, para que sejais uma nova massa, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Diga glória a Deus. Amados, tem tanta bobagem aqui, se eu ficasse lendo isso aqui, vou te dizer, viu? Mas olha, amados, uma coisa você tem que aprender e entender. Os ouvidos de Deus não estão tapados para ouvir sua oração. Por isso, faça o que está escrito aqui em Isaías 55, versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Se você buscar a Deus. Olha, e nem vem com essa história, pastor, depois você empresta a revista para dar uma olhadinha. Vou rasgar ela para jogar fora daqui a pouco. Se você quer uma boa leitura para ler, eu recomendo a palavra do Deus vivo e todo-poderoso. Essa é a melhor leitura que existe. Aqui no Evangelho contém as palavras de salvação. Feche os teus olhos por um momento. Quando a palavra diz, não é, amados, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. O diabo só pode cegar aquele que não quer olhar para Deus. Hoje você ouviu a palavra. O Deus desse século é Satanás. Ele quer te cegar. Mas não vai. Paulo descreveu em Romanos 12, versículo 2: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é boa. Parece que não, parece difícil. Puxa, é tão difícil. Às vezes eu tenho que fazer isso, aquilo, aquilo outro. Parece difícil agora, mas depois a tua vida vai se tornar mais fácil. Mas se você agora escolher o lado da crendice e da simpatia, parece mais fácil agora, mas depois isso vai tornar a sua vida mais difícil. Por isso eu quero que você hoje faça uma escolha sábia. A escolha mais sábia a fazer é entregar o teu coração para Jesus. Se você entregar o teu coração para Jesus, a tua vida vai mudar. Porque Ele mesmo, quando fez uma oração ao Pai, Ele disse: Pai, eu não quero que nenhum daqueles que o Senhor me deu se perca,
Deus não quer ver você se perdendo. Deus não quer ver você caindo, tropeçando. Deus não quer ver você enganado pela serpente, como Eva também foi. O que Deus quer é que a sua vida seja totalmente mudada, transformada e abençoada em nome de Jesus. Por isso, toda a igreja olhe para mim agora. Eu vou fazer só uma pergunta simples. Quantas pessoas querem, não é? Passar na rua e comprar uma revista dessa aqui, uma revista que tem tanta bobagem, tanta besteira. E compram, e analisam, e absorvem, e grifam. Mas quantos querem hoje aqui nesta igreja? Quantos que ouviram esta palavra pelo rádio, também aqui na igreja, querem receber Jesus Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Todos que querem, pastor, não é Raziel, não é Iemanjá, não é Exu. Quem quer que Jesus Cristo venha reger o seu coração e o seu 2009, erga suas mãos assim, bem alto assim. Isso, lá no céu, isso. E você que ergueu sua mão, sai do teu lugar e vem aqui para frente. Nós vamos orar por você, vamos aplaudir o Senhor. Isso, vem, não fique no seu lugar não, vem para frente. Oh glória, que coisa linda. Olha só que bênção. Quem vai reger tua vida é Jesus Cristo. E olha, simpatia de verdade é você conhecer Jesus. Ele é a simpatia em pessoa. Ele nunca está ocupado. Ele nunca te deixa falando sozinho. Ele é a simpatia em pessoa. Quer simpatia? Queira Jesus. Por isso eu quero fazer um convite para você que está aí no seu lugar e que um dia entregou tua vida para Jesus, mas que talvez está com a sua fé abalada. Ou, apesar de não estar com a fé abalada, você precisa de autoridade espiritual para ministrar e ensinar a sua família, para não cair nesse poço sem fundo. Porque os magos de Faraó fizeram o mesmo sinal, mas a fonte era diferente. Esse é o problema. A fonte maligna, ela não faz nada de graça. Tudo que faz, depois ela vai querer de volta. Porque o diabo não dá nada de graça para ninguém. O único que foi apto, digno e capaz de entregar de graça a sua vida para te salvar foi Jesus Cristo. Por isso você que quer fortalecimento espiritual, você que quer ser revestido, ser fortalecido, não precisa acender nenhuma vela, não precisa fazer nenhuma simpatia, não precisa fazer nenhuma reza, basta que você agora mesmo, se quer que Deus te fortaleça, saia do teu lugar agora e venha aqui para frente, porque eu vou orar e Deus vai te fortalecer em nome de Jesus. Todos que querem o fortalecimento, venha. Você que está afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar, venha também agora. E você que está me ouvindo pelo rádio e talvez estava planejando, puxa, mas eu ouvi esta palavra e não vou fazer mais. Em nome de Jesus Cristo. Então se ajunte a nós agora. Se una a nós. Dobra os teus joelhos junto conosco, junto com toda a igreja, onde você estiver. E se você não puder, coloque a mão no seu coração. E junto comigo, faça essa oração com muita fé, bem alto e bem forte. Diga assim: meu Deus e meu Pai, eu acredito que Jesus Cristo é o regente, não só do ano de 2009, na minha vida, mas de todos os anos até a eternidade. Eu confesso que Ele é o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador da minha vida,
Meu Deus, faz agora acontecer na minha vida o prodígio verdadeiro, o prodígio da salvação. Salva minha alma, cobre-me com o teu sangue, e todos os sinais que vierem, que sejam pela tua palavra, segundo a tua vontade. E assim sendo, eu creio que a minha vida vai mudar, em nome de Jesus. Continue pensando em Deus agora. Eu vou orar por você. Fale com Deus, faça a sua oração, peça perdão dos seus pecados agora. Senhor nosso Deus e Pai, Deus querido, amado e todo-poderoso, esta pessoa ouviu tua palavra agora, e ouvindo a tua palavra, Deus, ela sabe que a vida dela não é regida por um demônio, por um Exu, por nenhum anjo. A vida dela é regida pelo Senhor. Por isso, não existe um regente que rege somente uma parte, mas o regente é aquele que rege todo o coral, que rege todo o grupo. Por isso, seja o regente da nossa vida por inteiro, e não só de uma parte. Venha reger a vida desse homem, dessa mulher por inteiro, e fazer da vida dele uma bênção, para que tudo que ele coloque à sua mão venha prosperar, venha crescer. E tenha certeza, Senhor, que valeu a pena entregar a sua vida ao regente de toda a vida, a Jesus Cristo, o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador da nossa alma. Escreve o nome desta pessoa no livro da vida, porque ela estará na tua mão. É o que nós pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé e vamos dar uma grande salva de palmas ao Senhor Jesus. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida com o pastor Ubiratã Araújo. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, de segunda a sábado, às 9 da manhã, às 3 da tarde e às 7 horas da noite. E aos domingos, às 8 da manhã, às 3 da tarde e às 18 horas, em nossa sede nacional, Avenida Cruzeiro do Sul, 1965, a 200 metros da Estação Portuguesa Tietê do metrô e da rodoviária. Paz e Vida, lugar de gente feliz e ungida.